Bom dia, bem-vindos todos os colegas à Profinet Online Academy, módulo 4, gerenciamento de ativos e diagnósticos com Profinet. Aquela tradicional lembrete referente a que o evento está sendo gravado e que, portanto, todos estão cientes e de acordo com o compartilhamento das informações registradas na gravação do áudio da aula. Okay? Informá-los que o PI Brasil é uma associação de empresas, fornecedores de produtos e prestadores de serviços, cujo o principal objetivo é promover os protocolos de comunicação Profibus, Profinet, Profisafe, Profidrive, Profienergy, IO-Link e também o protocolo ASI Interface. Eu queria, antes de darmos continuidade, passar alguns pequenos informes a respeito de atividades da associação. Lembrá-los que nós temos os interessados na tecnologia Profibus. Nós temos agora entre os dias 15 a 19 de outubro o treinamento do engenheiro e instalador Profibus certificado. Com um detalhe importante, esse treinamento vai ser ministrado pelo nosso Centro de Competência certificado em Centro de Treinamento certificado em Profibus, entretanto, de Santa Rita do Sapucaí. Entretanto, essa edição do treinamento será oferecida em São Paulo, ok? Então, de 15 a 19 de outubro. Lá no nosso site nós temos informações detalhadas sobre isso. Quem tiver interesse poderá fazer inscrição. Outra divulgação, no dia 18 de outubro, nós, como o PI Brasil, irá participar da Expo ISA Valley Section. É uma feira que será realizada pela ISA Seção Vale do Paraíba, em Guaratinguetá. Okay? Então, também todos estão convidados a nos visitar lá, um pequeno stand que vamos ter lá na feira. Okay? Outro informe se refere à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus de Cubatão, ele vai também realizar no período de 22 a 27 de outubro, essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o PI Brasil vai participar no dia 25 de outubro. Então, teremos lá algumas apresentações sobre tecnologia Profinet, sobre IO-Link. Então, também os colegas aí, sobretudo da Baixada Santista, reforçamos aí o convite para nos encontrarmos lá nesse evento. Por favor, me permita divulgar mais duas atividades, né? A semana Senai de Inovação, que é uma semana que vai ocorrer de 26 a 30 de novembro no Senai de Vila Mariana, aqui em São Paulo. E especialmente no dia 28 de novembro, a PI Brasil irá participar com pequenos stands, então algumas empresas associadas estarão demonstrando alguns produtos e também vamos realizar palestras sobre tecnologia Profibus, sobre tecnologia Profinet e IO-Link. Então, também, por favor, inclua aí na sua agenda, vá lá nos visitar, nos encontrar lá no Senai da Vila Mariana. Né? E lembrá-los que nós fizemos a tradução do livro Comunicação Industrial com Profinet, fizemos uma tradução para o português. Quem escreveu esse livro foi o senhor Manfred Popp, ele é um executivo do Profibus International. Ele escreveu o livro, é um dos experts aí na área
da tecnologia Profinet, nós fizemos uma versão desse livro para o português. Portanto, se alguém tiver interessado, também depois podemos nos falar, ok? Bom, nesse instante, então, eu gostaria de passar a palavra ao nosso colega, o Márcio Santos. Ele é o diretor de tecnologia Profinet da associação, do PI Brasil, e também é o consultor técnico de digitalização na Siemens, né? E, mais uma vez, ele que vai realizar a apresentação sobre a tecnologia Profinet. Então, muito obrigado pela presença de todos e desejo que a gente tenha um momento bastante produtivo e de enriquecimento do nosso conhecimento. Márcio, por favor, a palavra com você. Ok, Silas, muito obrigado, espero que você possa estar me ouvindo bem. Gostaria de dar bom dia a todos que estão participando do evento. Uma segunda-feira aí, pelo menos aqui na região sul do país, chuvosa, um pós-eleições, né? Espero que todos tenham tido a oportunidade de votar com consciência e principalmente desejar aí aos candidatos que conseguiram se eleger toda a seriedade do mundo e sucesso nas suas atividades e que eles possam, de uma certa forma ou de outra, atender aos anseios da população brasileira, mas principalmente, né, tirar o Brasil dessa situação. E nós temos total convicção de que os resultados dessas eleições desse ano, mesmo aquelas que foram decididas em primeiro turno e segundo turno, vão trazer uma perspectiva de um país melhor e nós temos que estar preparados, também fazer a nossa parte e todos vocês que aqui estão, eu acredito que estão com esse intuito de se atualizarem, estarem preparados para quando o Brasil voltar a decolar, voltar a trabalhar e sair dessa situação. Lembrando que nós somos uma associação apartidária, na verdade nossa associação é muito mais na ideia de difusão tecnológica, mas não podemos fechar os olhos para o momento que o Brasil está passando. Legal? Falando aí então em termos de Brasil, né? O que seria a PI Brasil, o Silas já explicou bastante o que é a nossa função em termos de difusão de tecnologia, as tecnologias que nós defendemos. O importante é que nós somos uma das 25 regionais ou associações regionais ao longo do mundo. Então, existem mais outras 24 associações regionais ao longo do mundo que estão também nesse intuito, nesse exato momento, trabalhando, seja em termos de treinamentos, em termos de esclarecer dúvidas ou prestar suporte técnico aos usuários das nossas tecnologias, as nossas principais tecnologias de comunicação industriais, onde em todas elas nós somos líderes de mercados, desde a parte de Profibus, Profinet e módulos, tecnologias IO-Link e Safety, né? Safety principalmente aqui no Brasil em si. Legal? Um ponto importante, esse webinar aqui ele tem uma previsão de ser concluído em torno de 1 hora e meia. Façam perguntas, ok? O Silas está trabalhando aqui agora no background, inclusive já estou vendo algumas questões aqui chegando para nós. Algumas questões de ordem de organização ou utilização da plataforma, o Silas vai respondendo na medida do possível por texto para vocês, mas lembre-se, no final, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas técnicas. Podem já começar a enviar suas perguntas técnicas. As respostas técnicas, na medida do possível, serão respondidas ao final. Inclusive, ao final, caso vocês sintam-se à vontade, nós podemos abrir aí os microfones e ter um diálogo, ter uma conversa, né, para quem não se sente confortável em termos de digitar. Se quiser falar ao microfone, será muito bem-vindo. Inclusive, nós incentivamos, até porque a ideia aqui é fazer uma troca de experiências. A plataforma em si, para quem já utilizou, sabe que ela é bem interativa, essa plataforma de webinar que nós estamos utilizando, que eu consigo fazer algumas perguntas e respostas, uma sessão de perguntas e respostas com vocês, alguns questionários para conhecer um pouquinho da audiência. Imagino que muitos do que aqui estão já participaram dos eventos anteriores, já sabem meio como é que funciona. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, mas eu já vou aproveitar o momento, a oportunidade e lançar uma pergunta para verificar quem aqui já assistiu os módulos anteriores e quem não assistiu. Essa pergunta é muito mais no sentido de deixar vocês acostumados e quebrando um pouco do gelo. O importante é que hoje nós vamos ter bastante perguntas, tá? Apesar de eu ser aqui o palestrante do dia, para eu poder entender a nossa audiência e a experiência de vocês, eu fiz aqui uma série de perguntas, então vamos interagir, vamos tornar isso aqui o mais dinâmico possível, e aí para vocês entenderem como é que isso funciona, eu já vou lançar a primeira pergunta, tá? É uma pergunta relativamente simples, o importante é
que vocês se sintam confortáveis a utilizar essa plataforma. E a pergunta simples é, você acompanhou os módulos anteriores do Profinet Online Academy? Sim ou não? Uma resposta simples, né? Por favor, peço que vocês respondam, até para eu saber daqui quem já acompanhou. Por quê? Porque é importante relembrar que o Profinet Online Academy é um treinamento ou uma academia progressiva, né? Os temas eles vêm se somando. Então, eventualmente, a gente não vai ficar voltando sempre nos temas mais básicos, mas é importante vocês entenderem que cada módulo ele é complementar um ao outro, legal? Então, aqui praticamente quase todos já responderam. Eu vou fechar aqui o questionário e vou compartilhar com vocês, só para vocês entenderem como é que isso tudo funciona. Então, tá lá. 82% das pessoas participaram e 18% não participaram. Então, de novo, aos que não participaram, fiquem à vontade. É mais ou menos nessa dinâmica que a gente faz os questionários, tá? Lembrando que as perguntas nós não temos acesso às respostas. Essas respostas nós não temos acesso. Nós só temos acesso às respostas que vocês fazem ao final, né? Quando você fecha aqui ou sai do webinar, que tem uma pesquisa ali de qualidade. Agora, as perguntas que nós fazemos durante o evento, fiquem tranquilo. Legal? A gente não tem acesso a essas respostas em si. Muito bem, e qual que é o tema de hoje, então, né, do Profinet Online Academy dessa sequência? É gerenciamento de ativos e diagnósticos, talvez um dos mais importantes temas para muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que trabalham com a parte de manutenção ou clientes finais que recebem estruturas de automação com o Profinet em si. E vamos verificar se realmente eu estou correto ou não, se o tema de diagnósticos é importante ou não, e eu faço uma seguinte pergunta para vocês, aqui já na sequência. O quão importante é um sistema de diagnósticos na sua opinião? Evidentemente, um sistema de diagnósticos focado em ambiente de redes industriais, né? Então, vão ter pessoas que, vamos dizer que é muito importante, pessoas que não acreditam que isso é necessário, tão necessário, talvez quem faz o projeto, né, não trabalha no final das contas com o projetinho entrega no dia a dia, e vão ter pessoas aí que vão ser indiferentes. Só para saber como é que a gente está em termos de expectativas, né? Eu já estou vendo aqui algumas pessoas estão respondendo e inclusive deixando a expectativa muito alinhada com o que eu vinha falando inicialmente, tá? Então, eu vou dar aqui mais 5 segundos e eu vou compartilhar com vocês os resultados. Então, 3, 2, 1, 0. Então, tá lá. Então, para as pessoas que estão participando aqui hoje, 82% julga que o sistema de diagnóstico na parte de redes é algo muito importante, 14% não consegue nem trabalhar, ou seja, sem isso você não tem dia a dia de trabalho. Imagina que essas 14% devem ser pessoas muito focadas na parte de manutenção, né? E existe, até agradeço de uma forma sincera, 2% de pessoas que falam, eu vivo numa boa sem ele, né? Eu consigo trabalhar com meus ambientes, os meus sistemas industriais de comunicação sem um sistema de diagnóstico. Não colocando o sistema de diagnóstico como algo desnecessário, mas talvez essa pessoa tenha uma forma de trabalhar que os diagnósticos não sejam tão vitais para ela em si. O legal é que a grande maioria das pessoas tem uma expectativa ou entende que sistemas de diagnósticos é algo fundamental. Legal? Muito bem, e para essas pessoas, independente de ser fundamental ou não, o que nós temos para falar no dia de hoje, tá? No dia de hoje, nós temos aí a necessidade de falar de sistemas de redes industriais focados no ambiente 4.0, é o tema da moda, mas não só em relação à moda, é uma necessidade. E aí a gente vai ter um ambiente, como a gente vem vendo ao longo do Profinet Online Academy, cada vez mais interconectado. Então, cada vez mais nós vamos ter dispositivos comunicando no nosso chão de fábrica. E se no passado esses dispositivos não tinham nenhum tipo de diagnósticos, ou você fazia diagnósticos talvez com um multímetro, como é que eu vou fazer hoje os diagnósticos de uma rede como essa, ou de um ambiente como esse, altamente conectado? Então é importante que vocês entendam e acreditem que você vai ter muito diagnósticos nos seus sistemas industriais, muito mais do que você tem hoje na realidade, até pelas facilidades que as tecnologias deveriam prover. E se eu fizer uma pergunta para vocês, onde estão os diagnósticos nos sistemas abaixo, eu vou facilitar a vida de vocês. Eu diria que em todos os lugares. Desde componentes de automação propriamente ditos, como os sistemas de remota, sistemas de PLC e por aí vai, como na própria infraestrutura em si da sua rede de automação. Então, os seus switches,
módulos sem fios, equipamentos da infraestrutura, repetidores e por aí vai, todos eles vão fornecer diagnósticos. Então, pode ser que você não use, pode ser que você viva sem esses diagnósticos, mas entenda que nós, fornecedores, associações, precisamos fornecer cada vez mais diagnósticos a esses equipamentos, porque cada vez mais nós teremos equipamentos conectados e vai chegar até um determinado momento que você vai precisar ter ferramentas que o auxiliem na captura e detecção desses diagnósticos. Essa é que vai ser a ideia em si e é isso que a gente vai estar conversando aqui ao longo do dia. O que é importante? Como é que um sistema como esse, de alta conectividade, como é que a gente poderia acompanhar um diagnóstico, desde o momento que ele é gerado no seu processo, no seu chão de fábrica, até o momento que ele vai ser capturado em diversos pontos da sua infraestrutura de automação. Então, no nosso caso aqui, eu tenho um kit, né, que depois eu vou utilizar com vocês, é um kit muito parecido com essa arquitetura de automação que nós temos aqui do lado esquerdo, onde eu tenho componentes de automação, uma infraestrutura básica de redes e módulos de comunicação e supervisão ao longo dessa infraestrutura. Então, é uma mini planta em escala reduzida. E aí, o que acaba acontecendo? Imagina que eu tenho um problema no equipamento em campo. Tá? No caso aqui, eu tenho um motor, eu poderia ter uma falha desse motor, uma falha intrínseca desse motor, por exemplo, de repente um curto-circuito no enrolamento ou uma alta vibração no eixo, assim como também poderia ser alguma falha externa a esse motor, de repente uma sobrecarga, uma sobretemperatura, não importa. O fato é, independente de ser um diagnóstico de processo ou um diagnóstico intrínseco ao equipamento, quando esse equipamento gerar um diagnóstico, por onde essa informação, esse diagnóstico em si vai fluir, né? Então, o primeiro módulo ou o primeiro sistema que deveria ser capaz de detectar esse diagnóstico, essa condição de anomalia no seu processo, é um módulo de automação que é responsável pelo controle do próprio equipamento. Então, aqui, de repente, eu posso ter sistemas de partida direta ou algum tipo de controle que está monitorando ali o meu motor, e esse diagnóstico, ao ser gerado nesse motor, foi capturado pelo dispositivo de automação. Esse dispositivo de automação em si, ele vai enviar essa informação de que algo errado aconteceu no processo ao longo da rede. Ele vai disparar mensagens. Como são essas mensagens? Para nós, por enquanto, não é importante. O fato é que essa mensagem, por exemplo, no meu caso, ela fluiu dentro da rede e ela chegou até a minha infraestrutura. Hoje, a minha infraestrutura de rede representada aqui por um switch. Não necessariamente precisaria ter um switch, poderia ser qualquer tipo de conexão. De repente, até uma conexão direta com os meus sistemas de controle e supervisão. O fato é que essa informação, quando ele chegou aqui no switch, quando ele chegou na infraestrutura de rede, ela vai ter um acesso democrático, ela vai poder ser acessada de forma democrática em todos que estão conectados nessa infraestrutura de rede. Então, o que é isso? O meu CLP está conectado nessa infraestrutura de rede, a minha IHM está conectada nessa infraestrutura de rede e, principalmente, uma estação de engenharia ou uma estação de diagnósticos está conectada nessa infraestrutura de rede. Então, com isso, esse diagnóstico que foi gerado no motor foi capturado por um dispositivo de automação e o dispositivo de automação, ele publicou esse diagnóstico na rede, ou seja, ele está informando para todos que participam da nossa rede que existe algo errado. Nesse momento, essa infraestrutura de rede democrática vai permitir que todos, invariavelmente, tenham acesso à mesma informação. De forma que um CLP, por exemplo, um sistema de controle, um DCS, ele poderia tomar a decisão de fazer um desligamento, ou então ele poderia simplesmente cair para uma condição de falha segura. Na IHM, por exemplo, eu poderia ter um sistema informando para o operador que algo errado está acontecendo no meu processo. E na minha estação de engenharia, eventualmente eu poderia ter softwares ou uma plataforma que consegue monitorar esse diagnóstico e te dar ações de correção. Então, de repente, você tem aqui uma informação dizendo, olha, existe um curto-circuito, uma sobrecarga nesse motor, essa informação de diagnóstico fluiu pela rede, de tal forma que a estação de engenharia recebeu essa informação desse diagnóstico e ele poderia propor por um mantenedor, dizendo, olha, quando isso acontecer, faça aquilo. Então, vá, por exemplo, analisar se não existe nenhum bloqueio mecânico no eixo do motor no caso de uma sobrecarga. Então, você tem ali esse diagnóstico podendo ser consumido e utilizado por diferentes atores de automação de formas diferentes. E aí, como é que esses atores, como é que essas plataformas de automação e de diagnósticos, elas podem consumir essas informações? Como é que eu posso, na prática, implementar isso tudo? Como é que eu posso fazer esse fluxo de informações de diagnósticos acontecer na prática? Através de módulos, através de plataformas de diagnósticos. E essas plataformas de diagnósticos são
funcionalidades até relativamente simples, se a gente analisar na sua essência. Por que elas são simples? Porque nos próprios protocolos de comunicação industriais existem ou deveriam existir funções para carregar ou publicar esses diagnósticos. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. As ferramentas de engenharia, seja uma ferramenta de engenharia da própria automação, ou um software, ou um módulo, um hardware que você compra à parte, ele também deveria ser capaz de interpretar esses diagnósticos. Hoje, muitos equipamentos dentro da automação, ao trabalharem com o Ethernet, e aí veja, né, quem vem participando ao longo dos últimos módulos do Profinet Online Academy, a gente sempre foca nessa necessidade do Ethernet como um divisor de águas, essa necessidade de você utilizar uma solução realmente padrão Ethernet no seu ambiente de automação. Esses módulos padrões Ethernet, como são os módulos tipicamente Profinet, eles geralmente podem ter algum tipo de servidor web. Então, o que seria um servidor web? Você tem uma página que você pode consumir através de um navegador, através do seu celular, através do seu computador, que você visualiza essa página e aí nessa página web você sabe o que está acontecendo ou pode ter um pouquinho mais de informações sobre esse diagnóstico que foi gerado lá no campo. Além disso, eu poderia ter ferramentas lá do ambiente de TI com suporte a funções de diagnósticos, mais conhecidas como funções baseadas no SNMP, o protocolo SNMP, o Simple Network Management Protocol, uma tecnologia que, por exemplo, praticamente todo dispositivo de TI ele é mandatório utilizar, que você consegue criar uma infraestrutura de diagnóstico focada em soluções de TI, e essas soluções de TI também são capazes de monitorar funções de diagnósticos de equipamentos industriais, tá? E aí você tem algumas outras mais dedicadas, funções de monitoramento contínuo que a gente vai falar um pouquinho, os LEDs, né? Afinal de contas, a gente não pode negligenciar os LEDs. Bateu o olho vermelho no equipamento, está com o LED vermelho piscando, bateu o olho no equipamento, o LED vermelho está piscando, geralmente é um indicativo claro que tem algo errado. Então veja que não é por falta de acessibilidade que você não vai deixar de consumir esses diagnósticos. O importante é que nós vamos sim gerar cada vez mais diagnósticos e nós precisamos, de uma forma ou de outra, desde funções nativas até ferramentas proprietárias, consumir e analisar esse diagnóstico. Também não adianta nada a gente entregar muito diagnóstico se ninguém está analisando isso de uma forma ou de outra. E aí, o que o Profinet tem em termos de diagnósticos que facilita a nossa vida? Lembrando que hoje o dia a ideia é que seja um dia, um módulo básico, tá? Então a gente vai falar, na medida do possível, de forma básica sobre essas funções que o Profinet tem em termos de diagnósticos nessa corrida, nesse ambiente de alta conectividade. Então, lembrar que o Profinet nunca, absolutamente nunca deixa de ser um protocolo 100% baseado em internet. Ele tem ali as comunicações em tempo real, espero que a dinamização das bolinhas aí estejam bem clara para vocês, mas eu tenho aqui as comunicações em tempo real, ao qual eu consigo fazer o meu entravamento da máquina aí na casa de milissegundos, e eu tenho também a possibilidade de, paralelamente a essa comunicação em tempo real do Profinet, ter funções 100% Ethernet, 100% TI, inclusive as funções da parte de diagnóstico. Então, veja aqui que as funções SNMP de gerenciamento de diagnósticos são 100% compatíveis com o Profinet, inclusive em alguns cenários é mandatório que os dispositivos Profinet tenham suporte a funções SNMP. Então, independente se eu vou mandar o diagnóstico por uma comunicação em tempo real, ou se eu vou dar a possibilidade de você, através de uma página web ou um protocolo de gerenciamento de diagnósticos, saber o que está acontecendo com o seu dispositivo de automação, o Profinet sempre vai ter um caminho amigável para entregar e tornar esses diagnósticos o mais claro quanto possíveis. E aí, onde que a gente começa a brincar com isso? Bom, a gente pode começar a brincar com isso de uma forma bem baixo nível, bem hardcore mesmo, ou então eu posso fazer isso de uma forma bem amigável e o mais simples quanto possível. A primeira forma, que talvez muitas pessoas, principalmente aqueles que trabalham com funções de TI, podem ter um direcionamento, é utilizar alguma ferramenta de análise de pacotes Profinet, ou na realidade, análise de pacote de redes Ethernet. Então, existe uma ferramenta, por exemplo, existem várias, tá? Mas talvez a mais conhecida é o Wireshark. É uma ferramenta gratuita que simplesmente você pega o seu computador, instala o Wireshark, conecta o seu computador numa porta de rede, e aí, através do tráfego espelhado, ou seja, de uma cópia de tudo aquilo que está circulando na rede, você consegue saber exatamente quem está comunicando com quem, e, inclusive, você consegue ter acesso a ferramentas e os pacotes de diagnósticos. Só que tem um detalhe,
isso, fazer esse diagnóstico analisando o pacote em nível de rede é algo muito, muito baixo nível. Então, eu não recomendaria de forma alguma, por mais que seja gratuito, você fazer uma análise de rede utilizando o Wireshark. Primeiro, porque é baixo nível. Segundo, você precisa ter um bom conhecimento das funcionalidades internas desses protocolos para poder fazer um bom diagnóstico. E terceiro, talvez você vai trabalhar mais ou menos no estilo Matrix, né? Eu não sei o quanto aqui as pessoas assistiram ou gostam desse filme, eu sou suspeito para falar, eu adoro, mas existia lá no Matrix, né, o operador da Matrix, que ele ficava vendo um monte de bits e bytes e caracteres e ele conseguia saber o que estava acontecendo. A não ser que você seja um operador da Matrix, ficar olhando para o tráfego, ficar olhando para o tráfego de redes de uma ferramenta como o Wireshark é algo humanamente impossível. Ah, Márcio, mas eu posso usar numa situação de desespero ou então numa situação ali esporádica? Pode, desde que você tenha um bom conhecimento de uso de uma plataforma como o Wireshark e, principalmente, você saiba o que você está fazendo. Para a grande maioria das pessoas, apesar de ser gratuita, o Wireshark ele não é muito amigável. Em processo de certificação, não de redes, mas de componente, imagina que eu lancei um novo componente Profinet aqui agora, e aí eu quero validar que esse componente Profinet ele está realmente se comportando como as especificações do Profinet mandam. Aí faz sentido você usar o Wireshark. No mais, usar o Wireshark, eu diria e recomendaria, use com parcimônia. Legal? E aí, então, o que eu teria de melhor? Ou o que seria de mais amigável para poder fazer diagnóstico Profinet? Existe dentro do Profinet uma norma, uma especificação exclusiva e aonde nós, como PI, recomendamos aos fornecedores de equipamentos Profinet implementar diagnósticos seguindo essa norma, seguindo essas boas práticas. Então, no caso, aqui imagina o seguinte, eu tenho um dispositivo de automação, que é a minha remota, e ela é uma remota modular. Eu tenho aqui, nesse caso, 3 módulos. Tá? Vamos imaginar que seria um módulo de entrada e saída, módulo de pesagem, o que você quiser. E aí, cada módulo desses tem uma quantidade X de canais. Então, cada canal desses sendo representado, por exemplo, por um dispositivo de campo. Então, esse dispositivo Profinet vai estar conectado a uma rede de automação, de forma que ele pode comunicar e deve comunicar com seu dispositivo de controle, para fins de controle em tempo real, mas principalmente eu poderia ter uma ou mais estações com funções de diagnósticos Profinet incorporadas, de tal forma que quando eu tiver uma falha nesse dispositivo, ou tiver uma necessidade de alertar um diagnóstico, via Profinet já existem funcionalidades previstas para isso. E como que isso vai funcionar? Então vamos imaginar então que eu tive aqui uma falha, talvez um curto-circuito, uma quebra de fio, no canal 2 desse módulo 3 da remota 1. Então, esse canal, ele vai disparar essa falha, ele vai gerar um diagnóstico automaticamente, de tal forma que esse módulo, dono desse canal, vai distribuir essa falha para a cabeça de rede da remota, o módulo ao qual efetivamente faz parte da sua rede física. E esses diagnósticos, como a gente viu agora há pouco, vão fluir na rede, de forma que tanto uma ferramenta dedicada de engenharia quanto uma ferramenta ou um sistema de controle vão receber o diagnóstico quase que ao mesmo tempo, legal? Só que o que acontece? Esse módulo vai geralmente disparar uma falha com um código hexadecimal, sei lá um código 5.532, eu não sei, é um número ali que vai representar o código de falha. O código de falha talvez seja muito útil em funções de baixo nível, para quem está implementando o módulo, mas para o ser humano é algo que, se eu falar para você qual é o resultado prático do código 5.532, você não sabe. Por isso que nas funções previstas dentro do Profinet para entregar diagnósticos, existe uma seção, existe na realidade um arquivo que todo dispositivo Profinet tem, a gente já falou já desse arquivo, é o arquivo GSDML. O arquivo GSDML vai descrever o que é o dispositivo de automação em Profinet em si, e absolutamente todo dispositivo Profinet precisa ter um arquivo GSDML na realidade, e dentro desse arquivo GSDML, você tem uma área onde o fornecedor do dispositivo ele cria uma biblioteca de textos, um dicionário, mas para ser mais correto, onde o dicionário vai correlacionar um código de falha com um texto que o ser humano possa entender. Então, no caso aqui, chutando, um erro 5.532, na realidade vai representar um curto-circuito num canal de entrada. Com isso, uma vez que esse sistema ele é padronizado e o fornecedor te informa qual é aquele código de erro, toda e qualquer
ferramenta, toda e qualquer plataforma de automação Profinet que tenha acesso, que tenha esse arquivo GSD-ML incorporado, ele vai conseguir traduzir esse erro 5.532 para uma mensagem inteligível, uma mensagem que faça sentido. Então, de repente, poderia aparecer aqui no display do seu controlador, ou então até mesmo em alguma função integrada do seu controlador, um código de texto dizendo, olha, existe um curto-circuito no canal 2 do módulo 3 da Remota 1. Muito melhor do que Remota 1, código 5.532. E aí você tem que pegar um manual e descobrir o que é aquele código. Então, veja que de uma forma muito simplória, muito simplista, existe dentro do Profinet uma funcionalidade prevista para entrega de diagnósticos. Tanto da mesma forma que a gente entrega informações em tempo real, para fins de controle, evidentemente, nós temos dentro do Profinet funções previstas para entregar diagnósticos de forma o mais padronizada possível. Tanto que é padronizado que já existem esses diagnósticos mais simples, de quebra de fio, curto-circuito, sobrecarga, sobretemperatura, diagnósticos que praticamente qualquer dispositivo industrial pode ter, que eles são padronizados como diagnósticos padrões. Então, ou seja, já está previsto lá no Profinet. Se você quer enviar um código de curto-circuito, o código de erro é esse. E eu posso estender esses diagnósticos e criar diagnósticos avançados por dispositivo. Aí, cada fornecedor cria o seu. Independente de você usar os diagnósticos padronizados em termos de código ou os diagnósticos que são exclusivos ou criados exclusivamente pelo aquele fornecedor de equipamentos, nós recomendamos, em alguns casos, nós exigimos, como PI, que você como fornecedor, você coloque esses diagnósticos de uma forma clara nesses arquivos, de forma que quem tiver acesso a essas informações sempre vai ter a mensagem o mais padronizada quanto possível. Essa que seria a ideia e essa é uma das funções do Profinet em si. Mas aí você poderia falar, Márcio, e eu consigo pegar esses diagnósticos que o Profinet gera de uma forma simples, por exemplo, na minha ferramenta de automação? Sim. Hoje em dia, a maioria das ferramentas de automação Profinet, independente do fornecedor, ela já consegue pegar esses diagnósticos Profinet e plotar isso para você de forma gráfica, de forma que, através de símbolos muito amigáveis, muito simples, você consiga entender, por exemplo, nesse caso aqui, no meu caso, que tudo nessa minha rede de automação do lado esquerdo está ok, né? Verdinho geralmente é um sinal que diz que tudo está normal, não tem nenhuma falha. Assim como, por exemplo, eu posso ter alguns outros ícones, geralmente em amarelo, ferramentas de exclamação e por aí vai, indicando, olha, existe alguma falha. Existe até algumas normas, como o exemplo da norma NAMUR, que padroniza ícones que você consegue saber se aquele dispositivo demanda uma manutenção, se aquele dispositivo precisa de uma manutenção urgente, se aquele dispositivo simplesmente quebrou ou não está mais presente. Então, as ferramentas de automação, em todos os seus exemplos que eu vi até hoje, com foco em Profinet, conseguem pegar os diagnósticos Profinet e plotar isso de forma gráfica ou então em forma de texto, de forma que você consiga ter uma usabilidade, uma interação o mais simples quanto possível. Caso você não tenha as ferramentas de automação, de repente você está no chão de fábrica, a sua ferramenta de automação está lá no escritório, é um notebook ou um computador de mesa, e você precisa ter um acesso rápido a esses diagnósticos, você está lá no chão de fábrica, como é que você poderia fazer? Como eu havia dito, e eu vou mostrar daqui a pouco, a maioria dos dispositivos industriais possuem, de uma forma ou de outra, servidores web incorporados. Então, se você tiver, por exemplo, um acesso através de um celular, um tablet, a essa rede de automação, você consegue digitar o endereço IP do seu dispositivo, seu CLP, seu remoto, inversor de frequência, não sei, e aí você consegue ter uma visualização no seu tablet, no seu celular, do que está acontecendo. Você não precisa nem ter uma ferramenta de automação para poder entender o que está acontecendo de errado com aquele dispositivo. Você consegue fazer o diagnóstico ali, na hora, no chão de fábrica. E digo mais, se você dá um acesso a essa rede de automação de forma segura, via internet, pode ser que pessoas ao redor do mundo, devidamente cadastradas e passando por várias regras de segurança, tenham acesso ao seu chão de fábrica, de tal forma que eles consigam entender o que está acontecendo de errado nesse chão de fábrica. Então vamos dar um exemplo. De repente eu sou um cliente final, estou lá na região, na Zona Franca de Manaus, adquiri uma máquina com toda a infraestrutura em Profinet, e de uma hora para outra essa máquina talvez comece a apresentar um mau funcionamento, ou então ela simplesmente para.
E aí o que eu posso fazer? Eu consigo dar acesso ao fornecedor dessa máquina via internet, de tal forma que remotamente o fornecedor dessa máquina conecta nesse chão de fábrica, consegue fazer um diagnóstico rápido e eventualmente sugerir uma ação de contorno extremamente rápida para que você possa voltar com a máquina em funcionamento aí em questão de segundos ou minutos. Essa aí que seria a ideia. Então você tem essa possibilidade. Muito melhor do que efetivamente talvez você precisar gastar um dia de deslocamento só para isso no melhor dos cenários, né? Para ir da região sul até a região norte do país, para você ter um acesso e descobrir que de repente só estava faltando alimentação num cartão de entrada digital, ou então de repente que devido à vibração determinado equipamento ele não está mais conectado ao barramento de automação. Então ter acesso a essas falhas mais comuns e principalmente resolver essas falhas mais comuns, independente do local, horário, né, e condição, é fundamental nos dias de hoje. Por quê? Porque é um caminho sem volta, nós não temos como diminuir a quantidade de dispositivos conectados, cada vez mais a gente vai aumentar, e a gente precisa ter esse diagnóstico de uma forma efetiva, disponíveis o mais rápido quanto possível. Vamos verificar se realmente o que eu estou conversando até aqui faz sentido? Eu vou lançar aqui 3 perguntinhas para a gente saber que tipo de situações vocês encaram em termos de problemas com redes e instalações industriais, tá? Até para ver quem está acordado e quem não está. Essa pergunta que eu vou lançar aqui agora, ela é múltipla escolha, tá? Então não precisa escolher somente uma. A pergunta que eu faço é: quais são os problemas gerais, tá? Mais comuns nas suas instalações? Márcio, eu tenho falha em cabos e conectores, inclusive aterramento. Talvez esse seja um problema bem sério nos dias de hoje, né? Falhas intermitentes aos módulos, ou seja, falhas internas, perdão, aos módulos, eletrônica, fusível, falha externa aos módulos, problema de alimentação, quebra de fio, condições de processo, seriam os limites operacionais. Então, o que seria isso? Eu estou em um motor ali que constantemente eu tenho problema de sobrecarga ou sobretemperatura com aquele motor. Veja que é uma condição do processo, uma sobrecarga gera uma falha no equipamento. E o último aqui, condições ambientais. Subiu a temperatura estou na região norte, sobe a temperatura aqui, os módulos começam a parar de funcionar. Tem problema com ventilações, corrosão, de repente eu sou da área de saneamento, indústria química, vive corrompendo as vias eletrônicas, ou então sou da área de cimentos, eu tenho problema com pó. Deixa eu entender aqui quais são as maiores dores de cabeça que vocês têm hoje em dia, e principalmente para a gente entender como que a gente pode mostrar para vocês soluções de diagnóstico, porque evidentemente todos esses problemas precisam e demandam soluções, legal? Então aqui já tem 1 minuto de votação, vou dar mais 5 segundinhos, 4, 3, 2, 1. Esse aqui eu vou compartilhar porque realmente é bem interessante, tá? O resultado. Vamos lá. Então, para os que aqui estão presentes, 70% praticamente são falhas em cabos e conectores. Talvez esses aqui seriam os piores problemas encontrados. Muitas vezes aí decorrentes de más instalações, em outros momentos por um mau projeto, né? Mas hoje em dia falhas em cabos e conectores realmente é algo terrível. Talvez uma conexão sem fio poderia resolver um pouquinho disso. Um outro ponto que me chama a atenção, falhas externas aos módulos, né? Então alimentação, quebra de fio e por aí vai. Da mesma forma como no primeiro, falhas externas e falhas em cabos estão muito associados, né? E condições ambientais, essa também, principalmente questão de temperatura e corrosão, para quem tem ambientes agressivos, é o que causa aí as maiores dores de cabeça. Agora, já fiz essa mesma pergunta, pessoal, relacionado não só às condições gerais, tá? Que é geral da sua fábrica, mas a parte de redes. O que vocês encontram de dor de cabeça nas suas instalações, né? Então, quais são os problemas de redes mais comuns nas suas instalações? Perda de comunicação pode ser esporádica ou constante, tá? Tem caras que tem uma falha uma vez por dia. Tem cara que fala, olha, minha rede cai aqui, fica 2, 3 minutos e demora 2, 3 minutos para voltar. Isso não é normal, tá? Isso é uma situação gravíssima, mas eu já vi acontecer. Perda de desempenho e velocidade. Sabe aquela rede que de uma hora para outra, num determinado horário do dia, você fala, para tudo de funcionar aqui. E aí, evidentemente, acaba até dando alguns timeouts, né? Queima de equipamentos por questões ambientais, aqui falando de redes. Então, dá um raio, uma chuva forte, aqui tem um ambiente muito sujo, os equipamentos de redes, eles acabam por ter problemas. E o último, que muita gente não considera como um problema de rede, mas é sabotagem e uso indevido das redes industriais. O que é um uso indevido? De repente você tem lá um operador que durante o turno
conecta na sua infraestrutura de rede de automação, ele conseguiu descobrir um caminho para acessar a internet para essa rede de automação. Isso é um uso indevido, e principalmente, de repente, ele está vendo um vídeo, um streaming, isso pode ocasionar algumas perdas ou um comportamento estranho na sua rede, tá? Isso, desse caso, pode ser considerado uma sabotagem, um uso indevido, mas aí é importante a gente entender o que vocês têm de problemas na prática, legal? Tudo bem? Então, já temos aqui 1 minuto. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o que acaba acontecendo. Já imaginava um pouquinho desse resultado, então perda de comunicação, 73%, perda de comunicação ele é uma falha bem geral, né? E essa perda de comunicação pode se dar por várias situações, por perda de desempenho, queima de equipamentos e sabotagem. O que eu achei legal dessa questão? Sabotagem indevido foi alertado por vocês, e eu agradeço vocês terem colocado isso, porque geralmente a gente não gosta de admitir, mas existe um uso indevido de equipamentos e infraestrutura de rede de automação, quase sempre ali por falta de conhecimento, em outros motivos de forma proposital, e isso é um baita de um problema que, inclusive, a gente vai abordar num dos eventos aí mais para frente, que a gente vai falar de cybersecurity, e aí como é que a gente consegue se proteger contra isso, né, de forma devida ou indevida. E aí, o último das perguntas que eu faço para esse momento, que essa aqui é uma curiosidade minha, legal, que eu peço a ajuda de vocês, sua planta, sua máquina, ela funciona caso a rede de comunicação esteja fora do ar? Então, sua planta, sua máquina funciona caso a rede de comunicação não esteja funcionando corretamente? Pô, Márcio, existe planta que consegue funcionar sem redes? Existe, tem projetos que são dimensionados para isso, e existem projetos que simplesmente falam, olha, a rede faz parte integral do processo. Se a rede não estiver funcionando, não tem produção, não tem o funcionamento básico da rede em operação, legal? E não se estranhe, as duas situações, na minha opinião, são válidas. Já trabalhei com os dois tipos de projetos. Projetos que a rede poderia cair e o sistema continuava, e projetos que se a rede caísse, simplesmente não tinha mais o que fazer na planta, tinha que corrigir a falha. Muito bem, 40 segundos. Então vamos lá. 50 segundos, fechando, e aí eu vou compartilhar com você, tá? Com vocês. Então existe aí 11% da turma que consegue operar a planta, mesmo que a rede não esteja funcionando, e a grande maioria, né? 46% diz que não funciona e 44% parcialmente. Esse 44% eu acho interessante, que é o quê? Você tem alguma medida paliativa, você tem alguma medida de contorno, que caso a rede venha a falhar, de repente a sua planta trabalha de forma degradada, ou cai para uma condição segura, ou com uma condição de operação um pouco inferior, mas ela continua operando. Pessoal, não tem certo nem errado aqui, tá? Existem os 3 cenários possíveis e o importante, existem tecnologias e arquiteturas de rede para os 3 cenários possíveis. O importante é que as expectativas da sua planta elas sejam efetivamente atendidas. Então veja que nós temos muitas falhas, nós temos aí muitas situações de diagnósticos que nós precisamos considerar dentro das arquiteturas de automação. E aí o que a gente poderia fazer de diferente, além desse monitoramento quase online que eu apresentei até aqui agora, né? Usar o Wireshark, usar as ferramentas de automação, usar os servidores web, é quase que um monitoramento online do que está acontecendo, né? Dá a falha e você vai lá e você vai interagir com essa falha. Mas, Márcio, existe mais alguma coisa que eu posso fazer em termos de diagnósticos? Existe. Existe o mundo das plataformas de gerenciamento de diagnósticos integradas, contínuas, quase sempre utilizando tecnologias de TI, o que a gente chama aí baseadas em SNMP, o Simple Network Management Protocol. Então, para quem não conhece o SNMP, ele é um protocolo, ele é uma tecnologia focada no diagnóstico de dispositivos, de redes principalmente, que nós da PI, nós incorporamos essa tecnologia ao Profinet, legal? Então vamos ver como é que isso tudo, o SNMP, ele se comporta, como é que ele funciona. Então você teria no SNMP, primeiro, um cara que nós chamamos de SNMP Manager. Então ele vai ficar gerenciando toda a sua rede, todos os seus dispositivos, os seus ativos de automação. E aí, cada dispositivo de automação que implemente o SNMP, normalmente ele é um SNMP Agent, ou seja, ele vai fornecer diagnósticos para o SNMP Manager. Então, os dispositivos de campo implementam o SNMP e quando algo de estranho acontece, eles fornecem diagnósticos para o SNMP Manager, para a sua estação de gerenciamento, de tal forma que essa estação de gerenciamento ela vai conseguir acompanhar ao longo do tempo
a evolução da sua rede, a evolução e os diagnósticos da sua máquina, do seu processo. E aí, se ele vê que algo errado está acontecendo, ele pode disparar ações, disparar alertas, né? E aí vocês têm uma interação, vocês sabem o que está acontecendo e sabem, eventualmente, como corrigir essas falhas. Legal? Então, aqui é realmente uma plataforma de gerenciamento de diagnósticos, que pode ser uma ferramenta incluída, o SNMP Manager, ele pode estar inserido dentro das redes de automação, ou eventualmente você pode até contratar, você pode até fazer um acordo com a TI da sua empresa, onde todos os dispositivos de automação vão enviar esses diagnósticos para a plataforma de diagnósticos da TI, e aí em TI vai ser criado regras exclusivas só para a parte de automação. É bem bacana essa solução. E aí, como é que vai funcionar esse protocolo SNMP no nível um pouquinho mais básico, tá? Você vai ter arquivos, que a gente chama de arquivos MIB, que nesses arquivos, cada SNMP Manager vai informar quais são os diagnósticos que ele possui. Existem diagnósticos padrões, muito simples, por exemplo, qual é a taxa de utilização de uma porta Ethernet. Isso daí é um diagnóstico muito simples. Ele já é padronizado dentro do protocolo SNMP e o Profinet faz uso. Assim como você pode ter diagnósticos estendidos. De repente, você quer saber qual é a taxa de consumo de memória de uma CPU ou de um dispositivo de campo. Aí você tem um diagnóstico estendido que você consegue também enviar via SNMP. Então, esses arquivos, esses diagnósticos, quase sempre estão descritos aqui num arquivo MIB, que cada dispositivo de campo precisa prover ou precisa ter de uma forma padronizada. E aí no SNMP você tem basicamente duas formas de você aquisitar os diagnósticos. A primeira e mais simples é pergunta e resposta. Então, ou seja, o SNMP Manager vem e fala assim, olha, eu gostaria de saber qual é o status desse diagnóstico. Esse diagnóstico ele tem uma representação orientada a números, né? Uma hierarquia de números. Então, o SNMP Manager ele pergunta qual é o status desse diagnóstico e aí o dispositivo de campo vai responder. Então, aqui, por exemplo, eu perguntei para o dispositivo de campo qual é o nome dele, utilizando ali uma certa sintaxe, tá? Então, esse código aqui significa no SNMP, no protocolo SNMP, qual é o nome dele. Mas, Márcio, saber o nome do dispositivo é um diagnóstico? Não, não é um diagnóstico, mas seria muito melhor você ter uma estrutura do tipo PLC 001 está com falha na porta Ethernet. Então, saber o nome, na hora de você transpor isso para um diagnóstico mais claro ao usuário é importantíssimo. Então, o importante, aqui eu estou fazendo perguntas e respostas. O SNMP Manager, a estação de gerenciamento, pergunta e o dispositivo de campo responde. Existe uma forma mais inteligente disso tudo acontecer, Márcio? Existe. Existe dentro do SNMP uma função que a gente chama de trap. O que é isso? Eu consigo criar uma condição dentro dos dispositivos de campo, de tal forma que quando algo acontecer, o dispositivo de campo vai fazer uma mensagem, vai fazer um envio de uma mensagem não solicitada para o gerenciador de rede. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu configurei todas as vezes, pegar aqui nesse caso até mais simples, todas as vezes que essa porta de comunicação aqui, o link dela cair desse switch, eu vou enviar um trap, eu vou enviar uma informação não solicitada para o gerenciador da rede, para que ele saiba que aqui houve um problema no link de comunicação dessa porta. Então, isso é um envio esporádico, baseado num trigger que você consegue programar, que você consegue implementar nos seus dispositivos de campo. E aí o bacana disso é que a estação de gerenciamento não precisa ficar perguntando toda vez se o dispositivo está ok ou não, se ele tem alguma falha ou não. O próprio dispositivo de campo faz um auto-monitoramento e quando ele descobre que algo está errado, ele envia essa informação, ele envia esse trap de uma forma autônoma para a estação de gerenciamento. Mas por que você está falando tanto de SNMP se o alvo aqui é Profinet? Primeiro, porque nós precisamos entregar dispositivos de campos para quem for necessário. A gente pode estar falando tanto de dispositivos de campo entregando informações para uma ferramenta de engenharia, para uma plataforma de diagnósticos de automação, como eventualmente eu poderia estar entregando esses diagnósticos lá no nível de TI. Imagina que eu tenho 100, 200, 300 dispositivos de redes Profinet conectados. Então, eventualmente, pode ser que seja interessante e muito interessante eu entregar esses diagnósticos de uma forma contínua lá no nível de TI, legal? O que é importante? Nós, da PI, o que nós fazemos? Nós temos na realidade, nós temos três níveis de adesão ao Profinet. Então, quando você compra um dispositivo Profinet, isso a gente já discutiu anteriormente, né? Nós chamamos aí esses níveis de Conformance Class.
Eu posso ter um dispositivo Profinet Performance Class A, B ou C. Geralmente o A é mais barato, o B é o que a gente encontra em quase todos os casos, e o C geralmente são dispositivos focados em aplicações de motion control, né? Nas categorias de Conformance Class B e C do Profinet, então se um dispositivo Profinet ele é marcado, ele é homologado na categoria B ou C, o suporte SNMP é mandatório. Não existe, volto a repetir, nenhum dispositivo Profinet no mercado que foi homologado na categoria B ou C sem suporte SNMP. Então, quando você compra um dispositivo Profinet na categoria B ou C, você pode estar tranquilo que você vai ter diversas funções de diagnósticos, inclusive funções de diagnósticos via SNMP, se isso for fundamental para você. Você fala, mas se isso não é fundamental, eu não uso SNMP, nunca vou usar, talvez valha mais a pena você comprar um dispositivo Conformance Class de nível A. Geralmente eles costumam ser um pouco mais baratos, tá? Então saiba por que alguns dispositivos vão custar um pouco mais barato e outros dispositivos ele tem um preço um pouco mais expansível. Então entenda que existem diferenças e nós da PI, nós nunca vamos marcar, nós nunca vamos dar a certificação para um dispositivo de classe B ou C se ele não atender uma série de requisitos. Esse é o peso da validação, esse é o peso da homologação por parte da PI. E é por isso que todo dispositivo Profinet precisa ser homologado, porque nós vamos garantir aos nossos usuários finais a qualidade daquilo que ele está recebendo em termos de funcionalidades Profinet. Legal? Muito bem, e aí o que vai ser bacana com tudo isso? O bacana de tudo isso é que aí eu consigo criar diversas arquiteturas, desde as mais simples até as mais sofisticadas, que vão me permitir criar um monitoramento contínuo de diagnósticos. Então imagina que eu tenho aqui o meu chão de fábrica com centenas, dezenas, centenas, em alguns casos nós já temos, e já falamos sobre isso, milhares de dispositivos Profinet ao longo da fábrica. Todos eles gerando diagnósticos. Então eu posso consumir esses diagnósticos de diversas formas possíveis. Eu posso ter esses diagnósticos sendo consumidos localmente. Então imagina que de repente aqui eu tenho uma célula de automação. Esses diagnósticos vão ser consumidos só na célula, de forma que o sistema de controle e as IHMs, só elas vão saber o que está acontecendo, né? Isso não é muito interessante. O interessante, geralmente, é que eu possa ter esses diagnósticos em outros locais, mas aqui veja que eu posso consumir e utilizar esses diagnósticos localmente. Assim como, se for o caso, eu posso, através aqui do SNMP, eu poderia ter um sistema de diagnósticos que sai do chão de fábrica, passa por toda uma infraestrutura de rede, de automação e de TI, e chega até uma plataforma central. Aqui poderia ser de TI, o pessoal realmente de TI, ou então um sistema dedicado só para monitorar os diagnósticos do seu chão de fábrica, utilizando as tecnologias aí de servidores web, SNMP e por aí vai. Inclusive, se for o caso, eu posso montar uma arquitetura onde eu consigo pegar a cópia de tudo que está sendo trafegado aqui no chão de fábrica de Profinet, e através de dispositivos muito simples, que nós chamamos de TAP, né? Ele é um derivador de cabos Ethernet, eu consigo copiar essa comunicação do chão de fábrica e trazer essa comunicação em tempo real para o nível de monitoramento lá em TI. Geralmente fazer esse sistema com TAPs, aqui a gente está fazendo uma arquitetura bem mais elaborada, mas veja que as possibilidades são muitas. Se esses diagnósticos vão ficar sendo consumidos e utilizados no chão de fábrica, no nível de controlador e célula ou no ambiente de TI, saiba que você tem diversas possibilidades possíveis e várias formas possíveis de você criar essas arquiteturas. E aí, com isso, na hora que você expande e tem uma arquitetura onde você consegue, como aqui no nosso caso, ter um sistema de monitoramento central de toda a sua rede, para a sua fábrica como inteira, como um todo, você consegue ter vários ganhos. Você pode ter o ganho de ter um inventário automático da sua rede. Então, o que é isso? O sistema está a todo instante monitorando quem entra e quem sai da sua rede. Qual é o firmware que está sendo utilizado. Eventualmente, essa plataforma pode falar, olha, você tem aqui 50 remotas do firmware 2.0. Eu monitorei que o fornecedor dessa remota disponibilizou o firmware 2.1 e você consegue
replicar esse firmware no melhor momento, evidentemente, para todos os seus dispositivos de automação de forma automática. Então, isso que seria um inventário contínuo e automático, tá? O monitoramento da sua rede, sempre você sabe o que está acontecendo, quem está em falha, quem não está, quem está precisando de manutenção, quem vai quebrar, em quanto tempo vai quebrar, né? E aí, evidentemente, você vai ter aí relatórios flexíveis que vão dizer para você o que está acontecendo com o seu chão de fábrica, quais são os dispositivos que você tem, quais são as categorias de dispositivos, qual foi a performance de utilização da sua rede. Então, independente do que você venha estar utilizando, saiba que você pode criar esses ambientes de monitoramento contínuos de diagnósticos com alta capacidade. Legal? E aí é onde a gente soma as forças do Profinet com funções de diagnósticos incorporadas no próprio Profinet, assim como algumas tecnologias de TI, como por exemplo o SNMP, no ambiente integrado, e aí você tem aí os ganhos de ter transparência em termos de diagnóstico. Daqui a pouco eu vou mostrar essas plataformas, desde o Wireshark até uma ferramenta contínua de diagnósticos, tá? A gente está aí dentro do nosso prazo. Para ver se vocês ainda estão acordados, eu gostaria de brincar um pouquinho aqui com vocês, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou perguntar é, uma vez que vocês têm redes de automação na fábrica de vocês, eu gostaria de saber quanto tempo, em média, vocês demoram ou vocês necessitam para identificar falha nas suas aplicações, tanto na aplicação quanto na rede em si, né? Então, eu consigo, Márcio, monitorar isso instantaneamente. A falha aconteceu, eu sei que ela está acontecendo. Eu faço isso em 1 minuto, eu faço isso em até 30 minutos, acima de até 60 minutos ou acima de 60 minutos. Isso é só identificar, não é corrigir, tá? Quanto tempo vocês precisam para identificar que algo de errado está acontecendo na planta de vocês? Legal? Então, a gente já tem aqui 30 segundos, vou dar mais um tempinho para o pessoal responder, né? Consigo saber mais ou menos quantas pessoas já responderam ou não. Pessoal, de novo, não tenho acesso às respostas individuais de vocês, não vou ligar para vocês aqui ao final do webinar vendendo produtos, tá? Não vai ter ninguém de telemarketing. A ideia é a gente ter uma visão de mercado de como essa questão de diagnósticos estão sendo encaradas. E aí, de repente, e eu estou vendo isso que aconteceu agora, vocês vão perceber que algumas situações, alguns cenários são comuns para todos vocês. Legal? Então já tem 1 minuto, vou dar aqui mais 2, 3, 1, 0, fechando. Então, olha que impressionante. Tá? A grande maioria das pessoas, até 44% das pessoas, precisam de até 30 minutos para identificar a falha. Legal? Ou seja, aconteceu uma falha no chão de fábrica, em até 30 minutos você não sabe nem o que estava acontecendo. Pode ser que nesses 30 minutos a sua planta estava parada, pode ser que nesses 30 minutos você estava deixando de produzir e entregar aquilo que seu cliente espera. Existe aqui um número interessante de 14% de pessoas que pode demorar acima de 1 hora. É um número alto. Eu não estou condenando a instalação, é sim dizendo que em termos aí de índices de produtividade que nós esperamos hoje em dia, principalmente em decorrência dessas plataformas de indústria 4.0, transformação digital, realmente acima de 60 minutos é um número alto. E que interessante que aqui a gente observou, tem 13% de pessoas que instantaneamente conseguem identificar, olha, a falha aconteceu, bate ali na hora aquela falha, independente se é falha de processo, falha de equipamento, instantaneamente eu sei que eu tive uma falha. Isso aqui é bem interessante, e aí depois as pessoas que aqui estão, ou que responderam, né, desse formato, se quiserem abrir o microfone e nos compartilhar algumas experiências, ao final aqui vai ser muito, muito bem-vindo, legal? Uma outra pergunta que eu faria agora é, uma vez que você identificou essa falha, quanto tempo você demora para corrigir essa falha, legal? Falhas gerais, até 30 minutos, 60 minutos, meio período de trabalho, 1 dia de trabalho ou acima de 1 dia de trabalho. Pô, Márcio, não tem ninguém que corrige abaixo de 30 minutos? De repente até tem, mas aqui infelizmente a plataforma só me permite colocar 5 opções nessas perguntas. Então, eu tive que limitar. Então, qualquer coisa abaixo de 30 minutos, por favor, nos informe, considere aí, se for 1 minuto, até 30 minutos, e sejam o mais sinceros possíveis, tá? Porque, literalmente, aqui o que a gente está fazendo é quase que um cálculo de manutenção, né? O MTTR, o Mean Time to Repair, né? Legal? A gente já tem aqui 45 segundos, boa parte das pessoas aí já responderam, então acho que não se faz necessário esperar muito. Então, mais 5, 4, 3, 2, 1. Legal, vamos compartilhar. Então, veja aqui,
A grande maioria das pessoas, então ficou ali até 30 a 60 minutos, 25 e 28% respectivamente. Existe uma quantidade grande de pessoas, 33% que pode demorar um meio período de trabalho. Então, de repente, essas pessoas colocaram meio período de trabalho, pode ser, olha, preciso ir lá no estoque, preciso identificar a falha rapidamente, preciso ir lá no estoque, pegar alguma peça ou ir na manutenção, pegar alguma ferramenta e ir até a localidade fazer a correção, a devida correção em si. E existe aqui 9 e 5% de pessoas que, respectivamente, demandam até um dia de trabalho ou acima de um dia de trabalho. Então, pessoal, entendam que a correção ela pode demandar um tempo grande, porque dependendo do que você está falando, até a natureza da sua planta, de repente, mas queimou um motor de média tensão. Você não troca um motor de média tensão de uma hora para outra, né? Você vai demandar bastante tempo. Mas o importante é que a identificação tem que ser o mais rápida quanto possível, legal? Então são números aí que depois a gente pode estar trabalhando, mas entendam que fizemos uma pesquisa e tente se situar aonde que a sua empresa está. De repente, mas já foi aqui daquele cara que falou que acima de uma hora para identificar, e você viu que a maioria das pessoas ali é um tempo bem mais baixo. Vamos trabalhar para tentar diminuir esses tempos. Legal? E a última pergunta que eu faço nesse cenário por agora, para na sequência a gente fazer aqui algumas demonstrações. Vamos lá. Você utiliza no seu processo de identificação e correção alguma das ferramentas de diagnósticos abaixo? Testador de cabo. Aí eu não estou mais me preocupando, tá? Se é Ethernet, Profibus, ASI. Eu tenho, Márcio, aqui um testador de cabo. Ou eu tenho um software dedicado de análise online. Eu consigo saber o que está acontecendo agora online. Eu imagino que quem respondeu ali instantaneamente tem que ter uma ferramenta dedicada de análise online, né? Porque seria quase que impossível fazer isso sem uma ferramenta desse tipo. Ou então eu tenho um software dedicado de análise histórica. Aí eu consigo monitorar isso ao longo do tempo e fazer várias correlações. Eu já vi até gente em SAP. Eu não vou citar o nome da empresa, mas já vi uma empresa que levava falhas de automação de redes, de dispositivo de automação para o SAP e conseguia trabalhar essas falhas lá no nível do SAP. Não é muito simples, né? Venhamos que convenhamos, até porque não é todo mundo que tem SAP, mas era possível. Eu tenho ferramentas de diagnósticos integrados nas minhas plataformas de automação sistema escada. Também, muito provavelmente, quem faz ferramentas ou análises instantâneas de diagnósticos tinha alguma ferramenta de diagnóstico integrada na sua plataforma de engenharia de automação /escada. E tem as outras, sempre tem alguma coisa ali, um cara que faz a medição de isolamento de malha de terra com algum equipamento, ou então o cara tem uma ferramenta que eu gostaria que, inclusive, depois, se for possível, que vocês citassem, legal? Então, a gente já tem 1 minuto e 20, esse aqui eu vou fechar instantaneamente, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês o resultado. Então, 50% das pessoas têm testadores de cabos. E isso, considerando que a gente está falando de todos os tipos de redes, é um número até de fácil entendimento, né? Hoje em dia, com rede Ethernet, tem os testadores de cabos e existe até, daqui a pouco eu vou mostrar, funções de testar cabo quase que online em alguns equipamentos de automação. Mas quando a gente falava de Profibus e por aí vai, redes seriais, ter um testador de cabo sempre ajudava, né? 2 números que me chamaram a atenção bastante. Então, existem pessoas aqui, 55%, que têm algum tipo de ferramenta integrada na engenharia de automação /escada, né? E depois eu vou falar especificamente sobre isso. Ou tem alguma plataforma online de análise desses diagnósticos. Números bastante impressionantes. Assim como o próprio análise histórica, né? Depois eu gostaria de saber quem tem alguma ferramenta de análise histórica, se puder conversar com a gente, vai ser bem-vindo. E o último, que eu vou fazer esse convite também, existem 12% de pessoas que têm outro tipo de diagnósticos. Esse aqui eu fiquei bastante curioso. Quem quiser depois abrir o microfone ou então mandar o exemplo aqui pelo texto, se for possível, eu vou tentar fazer a leitura do que vocês utilizam. Bacana? Muito bem. Então, fechando aqui esse questionamento, indo para os finais aí, principalmente talvez a parte que todo mundo mais esperava, vamos fazer demonstrações ao vivo, né? Afinal de contas, nada melhor do que mostrar diagnósticos ao vivo para não ficar só em PowerPointware. Então, as demonstrações que eu vou fazer aqui é usar um pouquinho de Wireshark, ferramenta de comissionamento, de automação em escada, os servidores web e centrais de monitoramento contínuo. Então, aqui agora eu vou realmente gastar um pouquinho de tempo, acho que vamos gastar aqui provavelmente uns 10 minutos, e aí depois a gente parte para as finalizações. Legal? Então, o primeiro e talvez mais interessante, mas também mais polêmico que eu posso estar utilizando é o nosso bom e velho Wireshark. Então, eu tenho ele aqui instalado e
ele é uma ferramenta de funcionamento extremamente simples, tá? Inclusive gratuita, tá? Então, eu estou copiando o tráfego da minha rede de automação. O importante, o que nós temos, tá? Só para vocês saberem, eu tenho essa topologia de automação no meu kit. Então, é um CLP, uma remota Profinet, um switch, lembrando, não precisaria ser um switch, mas tem aqui. Depois eu já tenho um firewall que a gente vai usar nos próximos módulos e uma IHM. Essa é a minha arquitetura de rede. E aí, o que eu posso fazer nessa arquitetura? Eu posso pedir para o Wireshark ficar monitorando essa arquitetura. E aí, acreditem ou não, eu tenho aqui diagnósticos acontecendo, tá? O que acontece? Eu vou fazer aqui bem rapidamente, que eu não sei o quanto que vocês conseguem acompanhar pelo tempo de atualização da tela. Perdão, vou dar aqui um start. Eu vou deixar 1, 2, 3, 4. Deixei mais ou menos aqui, sei lá, uns 3, 4 segundos. Nesses 3, 4 segundos, ele me gerou, esse ciclo de comunicação que eu tenho nesse meu pequeno kit, é um kit muito pequeno, tá? Para falar a verdade, eu tive 2.000 mensagens, 2.300 mensagens. Se eu gerar algum diagnóstico aqui, duas coisas eu tenho que me preocupar. A primeira delas, tá? Como é que eu acho esse diagnóstico no mando de tanta mensagem? Não é algo humanamente possível. Até tem a opção de fazer filtros e por aí vai no Wireshark, mas não é humanamente possível, tá? Então, apesar de ser possível, não é eficaz. Além do que, quando você achar um diagnóstico, você vai ter que saber interpretar esses dados que o Profinet está te dando. Isso aqui não foi feito para o usuário, de uma certa forma, estar analisando. Isso aqui é para o próprio funcionamento interno da rede Profinet. Então, por mais que seja possível eu saber exatamente, tá, o que está acontecendo e ter as funções de diagnósticos em si, e aqui eu tenho várias funções de diagnósticos acontecendo, isso não é para o ser humano. Ah, Márcio, mas é gratuito. Legal, é gratuito, mas se a gente está falando de ferramentas gratuitas, talvez exista um pouquinho mais, algumas coisas gratuitas um pouquinho melhores. O fato é, se eu estivesse fazendo uma validação de equipamento, com certeza analisar esse telegrama seria interessante. Não estou fazendo validação de equipamento e acredito que a grande maioria aqui não faz, até porque validação de equipamento não é validação de rede. Validação de equipamento é quando você pega o seu equipamento, eu sou um fornecedor de automação, eu vou levar o meu equipamento num laboratório da PI para eles certificarem que o meu equipamento Profinet realmente faz aquilo que eu prometi que ele faz. Aí isso é uma validação de equipamento, é uma homologação. Legal? Então, mas saibam que de uma forma ou de outra, nós temos essa possibilidade do Wireshark ser utilizado. Bom, Márcio, mas o que eu teria aí, então, de funções melhores para trabalhar com os diagnósticos e a arquitetura da minha rede em Profinet? Eu já mencionei anteriormente, mas existe uma plataforma gratuita, tá? Que inclusive ninguém aqui tem interesse de ganhar dinheiro com essa plataforma, que nós chamamos de Proneta, né? O Proneta é o Profinet Network Analyzer. Então, o que é isso? O Proneta ele consegue se conectar no seu dispositivo, na sua rede de automação, ele identifica quem está nessa rede e ele consegue te dar diagnósticos relativamente simples, principalmente em termos de tecnologia, nomes, IPs e algumas condições operacionais. A ideia do Proneta é muito mais para você fazer uma identificação e um trabalho com a rede Profinet do que uma ferramenta de monitoramento contínuo, propriamente dito. Legal? O Proneta está sempre escaneando a sua rede e ele permite você ter algumas interações, algumas interatividades de forma básica com a sua rede Profinet. Lembrando, nesse caso aqui é uma plataforma gratuita e principalmente é uma plataforma para monitoramento quase que online. É para você saber o que está na sua rede, o que está entrando na sua rede, se tem conflito de IP, se tem conflito de nomes e por aí vai. Não é uma ferramenta de uso contínuo. Não é essa prerrogativa. E até por isso mesmo, ele é uma ferramenta gratuita. Márcio, existe alguma ferramenta comercial de monitoramento online? Existem várias, para falar a verdade. Então, eu vou usar uma daqui, tá? Não me limitando a somente essa. Eu vou utilizar um analisador de uma empresa brasileira, da Toledo Souza, mas de novo, tá? Existem outros membros dentro da PI que têm ferramentas de monitoramento online também. Então, eu só estou utilizando essa porque é a que eu tenho acesso aqui, mas eu não tenho nenhuma pretensão de fazer uma propaganda comercial. E sim, a ideia é vocês entenderem a utilização, legal? Então, essa plataforma, ela está abrindo aqui agora. Da mesma forma que o Wireshark recebe o tráfego espelhado e eu tenho que ser meio que Matrix para ficar lendo o que está acontecendo aqui, essa plataforma também recebe o tráfego espelhado, só que ela vai conseguir me traduzir isso para um nível que um ser humano consiga entender o que está acontecendo aqui na prática, tá?
Então aqui ele identificou todos os componentes de redes que tem na minha arquitetura, me dá algumas informações sobre o método de trabalho, o que está acontecendo em termos de Profinet com esse dispositivo. Então aqui, por exemplo, eu consigo saber que essa remota está comunicando com esse CLP a cada 2 milissegundos. Então informações quase que online. Essa plataforma também aqui, ela consegue me mostrar, por exemplo, qual é o consumo de dados na minha rede, tanto dos dados Profinet como não Profinet. Isso aqui já foi alvo de uma outra discussão no passado, mas perceba o seguinte, tá? Em vermelho aqui eu tenho tudo que é tráfego não Profinet, e em azul, em verde, tudo que é tráfego Profinet. Lembra que eu falei que uma aplicação como essa, como eu tenho aqui, ele é uma aplicação extremamente pequena? Olha quanto está consumindo em termos de largura de banda esse meu kit, tá? Então, observando e só lembrar, isso aqui é o meu kit, é um kit real. Esse kit real hoje, em termos de Profinet, ele está consumindo 200K, ou seja, considerando uma rede de 100 mega, esse meu kit ele está consumindo 0,2% de banda. É nada. Não chegou a 0,5%. Então é por isso que eu digo que o Profinet é altamente otimizado. E esse tráfego em vermelho? Mas qualquer coisa que seja não Profinet, uma página web ou um acesso que meu sistema está fazendo. Mas mesmo assim também não chega a 1 mega, tá? O que é mais importante para mim aqui nessa plataforma? Então, ela tem a capacidade de pegar diagnósticos Profinet e colocar isso no contexto histórico. Ela recebe os diagnósticos pelo tráfego espelhado. Então, aqui no meu caso, eu vou retirar um módulo aqui da minha remota, legal? Então, o que eu fiz? Eu retirei fisicamente até deixar mais claro aqui para vocês. Então, nessa remota aqui, é uma remota modular, que ela tem vários cartões, e aí dentro desses cartões, eu removi esse módulo aqui, legal? Então, o que aparece no sistema? Ele está me dizendo, olha, de uma forma traduzida, de uma forma que um ser humano possa entender. A remota 001, que é desse tipo, que tem esse IP, ele teve o módulo 2 removido. Eu vou colocar aqui novamente. Então, isso aqui eu estou fazendo fisicamente, tá? Está aqui na minha frente. Peço desculpa não ter uma webcam. Então, o módulo 2 foi conectado e todo o dispositivo está pronto e em capacidade de funcionar. Eu poderia ainda gerar outros diagnósticos, tá? Que depois, se for o caso, eu gero aqui uma quebra de fio, aí tem que começar a soltar cabo, né? E aí o diagnóstico em si talvez seja o menor, o tipo de diagnóstico em si seja o menor dos pontos que menos me preocupam, a quebra de fio, uma sobretemperatura, o que é que seja. O importante é que essa plataforma, na prerrogativa que ela tem de ser uma ferramenta de uso online entenda-se, você precisa estar monitorando essa rede constantemente e você precisa deixar ela rodando constantemente, ela consegue te descrever o que você teve aí de falhas ou não com a sua rede de automação. Ela tem outras funcionalidades, tá? Como, por exemplo, eu poderia, no caso aqui quem fez a plataforma, eu consigo escanear minha rede e via SNMP eu consigo saber a taxa de utilização dessa rede. Então, o quanto cada porta está sendo utilizada ou não. Então, agora ela está indo via SNMP, ela está quase que simulando um ambiente de TI, e ela vai tentar identificar dos dispositivos de redes que ela conhece, quanto de dados de entradas e saídas estão sendo consumidos. Então, aqui eu poderia vir em cada um desses componentes. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o meu CLP, e ele está me dizendo o quanto de banda está sendo consumido, quantos dados estatísticos, né, foram consumidos, tanto na parte de entrada quanto na parte de saídas. O que é importante? É um ponto que eu estava conversando com vocês já ao longo de vários módulos. Veja que esse meu kit está ligado, acho que já tem um dia, eu deixei ele aqui desde ontem ligado, na minha residência. Ele não tem nenhum erro de pacote. Erro de pacote em redes cabeadas é algo sério, nos dias de hoje. Muito provavelmente você tem algum problema de interferência eletromagnética. Muito provavelmente você você precisa verificar a questão de aterramento, nível de tensão, conectorização. Não é normal e não deveria ser aceitável você ter muitos erros de pacote. Erros de pacote são pacotes de comunicação perdidos, né? E o sistema consegue diagnosticar isso através de diagnósticos SNMP. Então veja que esse é um tipo de ferramenta online, tá? Então eu posso ter tanto aí o Wireshark, quanto o Proneta, quanto um analisador de rede como esse, ou outros que têm essa mesma prerrogativa. O importante é que a grande maioria desses diagnósticos de Profinet
também vão estar disponíveis em outras plataformas. Então, por exemplo, agora eu vou mudar o chapéu. Ah, Márcio, eu não tenho nenhuma ferramenta de diagnósticos, mas eu tenho ferramentas de diagnósticos integradas na minha plataforma de automação. Eu posso fazer tudo isso que você está fazendo? Pode. Boa parte das funções, sim. Boa parte, nem tudo, tá? Então, por exemplo, aqui agora eu vou entrar online com o meu equipamento, com o meu kit, e aí eu vou pedir para ele me mostrar graficamente o que está acontecendo com esse kit em si, legal? Então deixa ele só terminar de entrar aí online, tá? Tenho várias coisas aqui abertas, inclusive também estou utilizando o ambiente aí de gravação. O que é importante? Então hoje eu consigo verificar, tanto em termos de equipamentos, quanto em termos de topologia de redes, tudo o que está acontecendo com o meu kit. E aí, se eu começar a simular falhas, o meu ambiente de automação ele tem que ser capaz de identificar essas falhas. Então, aqui, por uma questão de praticidade, eu vou fazer o mesmo cenário de diagnósticos anteriores, tá? Então, eu removi um cartão do meu dispositivo de automação. Olha, Márcio, que interessante. Agora, tanto o CLP quanto a remota reclamaram graficamente. Sim, por quê? A remota, porque se eu entrar aqui agora nela, dar um duplo clique, ele vai me dizer por um padrão de símbolo que esse cartão aqui não está respondendo, inclusive se for o caso, eu posso ir dando duplo cliques aqui, né? E aí eu vou entendendo efetivamente o que está acontecendo. Então está me dizendo, olha, esse cartão, esse módulo não está acessível. Por que ele não está acessível? Aí existe aqui um help. Pode ser que isso, isso e isso aconteceram. Então ele te dá a falha e ele te dá algumas sugestões para corrigir essas falhas. Se fossem falhas de canal, o que não foi o caso aqui, tá? Por exemplo, eu poderia ter feito um curto-circuito num canal e aparecer, ó, o canal 1 está com erro, por exemplo, de curto-circuito. Então, a vantagem de você ter esses diagnósticos no nível de automação no nível da plataforma de automação, é que você consegue, de uma forma ou de outra, ter esse diagnóstico acessível no mesmo ambiente ao qual você está programando ou você está implementando a sua automação no dia a dia. Isso aqui é muito vantajoso, esse tipo de conceito, independente do fornecedor, para quem está implementando a automação, ou seja, de repente eu estou fazendo a máquina, o processo, ou então quem recebeu essa máquina, o processo. Então, de repente, o usuário final, o cara da manutenção. Então, agora eu vou plugar aqui. Tá? Então eu já pluguei. Então logo eu pluguei, ó, veja que automaticamente o sistema já reconheceu que o cartão está normalizado. Poderia fazer o quê? De repente eu tenho uma falha não no módulo em si, eu tenho uma falha na infraestrutura da rede em si. Então, por exemplo, agora eu vou tirar um dos cabos aqui de comunicação. Veja que esse CLP está comunicando com a infraestrutura de rede de forma redundante, tá? Existem dois cabos aqui, existe um mini anel nessa infraestrutura. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um dos cabos aqui para a gente observar o que vai acontecer. Então, eu tirei um dos cabos, tá? E aí, automaticamente, graficamente, ele está me dizendo, ó, esse cabo aqui, nessa porta, eu tenho uma falha, e se eu normalizar o dispositivo de automação, ele vai me reconhecer e vai colocar esse cabo numa condição normalizada. O mesmo tipo de diagnóstico que eu acabei de fazer aqui, pessoal, dependendo do seu sistema de IHM, sistema SCADA, você pode ter isso também nesse nível de visualização. Porque de repente você fala, pô, Márcio, mas eu não tenho como ficar ali, eu não vou entregar para o operador uma ferramenta de automação e o operador vai ficar olhando para aquela tela. Eu não consigo ter esses diagnósticos graficamente. Sim, pessoal, você consegue graficamente, até mesmo no IHM, porta de painel ou um semi-SCADA, onde quer que você queira colocar isso, desde que seja algo integrável. Eu vou fazer aqui o mesmo cenário, tá? Eu vou repetir ele só uma vez. Então eu tirei de novo esse cartão, saiu aqui para mim que esse sistema de controle, esse PLC, tem uma falha. Então eu vou navegando nessa falha, eu sei que a falha está tanto no PLC quanto na própria infraestrutura de Profinet. E aí graficamente ele me fala, ó, a falha é nessa remota. E aí eu estou dando duplo cliques, tá? E aí eu dou um duplo clique e ele me fala, olha, a falha em si é nesse cartão. E se eu dar um duplo clique nesse cartão, ele vai me mostrar várias informações. O importante, ele vai me dizer o seguinte, esse componente foi removido ou está faltante. Ele não está presente, ele não está comunicando. Veja isso, isso e isso para ver se você resolve a falha em si. Ou então, de repente esse cartão explodiu, queimou, ele já te dá até o código do cartão, de forma que você passa lá no almoxarifado, pega um módulo reserva, um spare parts, e vai até o chão de fábrica corrigir. Lembra, gastar muito tempo para você detectar é ruim, mas se você gastar muito tempo para você corrigir é pior ainda, né? Então você tem que detectar rápido e corrigir rápido. Essa seria a ideia. Bom, Márcio, mas e se tudo isso, no pior dos cenários que você está nos mostrando,
Se isso eu não tenho uma ferramenta de engenharia, eu não comprei a ferramenta de engenharia, minha máquina, meu processo não veio com IHM, eu não tenho uma ferramenta de diagnósticos, o que eu faço? Eu ainda tenho opções? Sim, pessoal. Em termos de Profinet, você ainda tem uma opção. Você tem os servidores web dos componentes. Lembra que eu falei que cada vez mais dispositivos Profinet vão vir com funções web incorporadas? Então aqui eu estou dentro do servidor web de um componente, no caso do próprio PLC, e eu tenho aqui diversos diagnósticos possíveis. Então, por enquanto, tudo verde, ele está me dizendo que está tudo normalizado. Repetindo, sendo aí bem repetitivo, tirei o mesmo cartão. E isso, por que eu estou tirando o mesmo cartão? Para mostrar que o diagnóstico sempre vai ser o mesmo, tá? O nível de detalhe sempre vai ser o mesmo, independente de onde você está consumindo. Então, eu consigo visualizar que, por exemplo, essa remota está com algum problema, eu vou navegando sobre ela e ela consegue me dizer aqui, por uma estrutura de página web, de que esse slot, esse cartão não está respondendo. Por que ele não está respondendo? Aí eu consigo ter detalhes dessa falha. E aí eu consigo, se for o caso, atuar, fazer a correção, normalizar aqui o cartão, de repente era só um problema de vibração, por exemplo, ele desencaixou, e na hora que ele voltar, automaticamente, pela página web, localmente na sua fábrica, ou via internet, remotamente, do outro lado do planeta, alguém poderia ter te auxiliado. Consigo fazer mais coisas? Consigo, tá? Consigo também aqui, como eu havia feito anteriormente, de repente tirar aqui um cabo, agora eu tirei o cabo da porta 2, só de ter tirado ele já me identifica. Olha, você tem aqui uma falha nessa conexão, tá? Vou voltar esse cabo e vida que segue. E aí, automaticamente, em questão de segundos, ele tem que me atualizar e corrigir essa falha em si. Outros dispositivos podem ter diagnósticos? Podem, pessoal. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Esse componente aqui de automação, esse switch, ele também tem um servidor incorporado, um servidor web incorporado. Uma situação que a gente observou é que muitas pessoas têm falhas físicas nos seus componentes, falha de conectorização, de cabos e por aí vai. Então eu vou entrar dentro desse switch e o que eu vou fazer na prática? Eu deixei aqui já um cabo com cerca de 4,5 metros por aí, instalados nesse switch, e esse cabo, evidentemente, não está conectado a nada, ele só está conectado a uma porta do switch, mas do outro lado não tem ninguém, tá? Ele está com as pontas abertas. E aí, o que eu vou fazer? Utilizando funções de diagnósticos incorporadas nesse próprio switch, eu vou fazer, entre aspas, de uma forma muito simples, o teste das vias do cabo. Então, eu quero aqui, ó, na minha porta 5, rodar um teste. E aí, o que ele está fazendo? Ele está detectando a impedância aqui do cabo, está fazendo a continuidade do cabo em si. E aí, daqui a pouco, ele me diz, olha, seguinte, esse cabo, as vias 1 e 2, 3 e 6, elas estão abertas. E elas estão abertas mais ou menos a 5 metros de distância do switch. Mas para que isso seria útil? Imagina que você tem um lance de cabo de 80 metros, isso passa talvez por uma infraestrutura externa. Alguém foi aqui agora e rompeu esse cabo, uma reta escavadeira, alguém com uma britadeira, ou alguém fazendo um serviço de jardinagem, né? De repente ele conseguiu ter acesso a vias de cabos ali com uma enxada. O cabo rompeu. E aí, se você tem esse tipo de funcionalidade, quase que online, você consegue rodar um teste e mais ou menos descobrir, ó, esse cabo está rompido, determinada via, mais ou menos a 20 metros. Então, você pode fazer na sequência do cabo e tentar identificar onde que esse rompimento aconteceu. Então, veja que cada vez mais funções de diagnósticos para fins dos equipamentos Profinet ou da própria infraestrutura de Profinet são incorporadas nos dispositivos. Você pode ter isso à parte ou você pode ter isso já incorporado. É o que a gente chama de integrado. Não existe certo, não existe errado. O que nós não podemos menosprezar? A importância desses diagnósticos. E por fim, para poder finalizar, eu tenho aqui uma plataforma de monitoramento contínuo, onde a ideia aqui, o que acontece? Essa plataforma em si, ela está monitorando constantemente o meu kit e ele consegue sempre descobrir quem está conectado com ele, qual é a função desses dispositivos, quem são os fornecedores desses dispositivos, qual é o firmware, qual é o status. Então, eu consigo fazer um inventário online, um monitoramento contínuo e depois, na sequência, tirar alguns relatórios sobre esse tipo de diagnóstico. Detalhe, tá, pessoal? Eu estou usando uma plataforma aqui, mas não existe somente uma. Existem diversas plataformas que podem fazer o monitoramento contínuo desse tipo de aplicação, inclusive plataformas de TI.
Aqui eu estou usando uma plataforma industrial, mas se fosse o caso, eu poderia pegar uma plataforma de TI e estar terceirizando. Essa interface que a gente está visualizando aqui poderia ter sido implementada pelo pessoal de TI de uma forma muito, muito simples. E essa é a vantagem do Profinet, na minha opinião. Ele tem diagnósticos integrados nele mesmo, e os diagnósticos dele, ele consegue também exportar online, integrar online com uma plataforma de TI via protocolos abertos, como é o caso do SNMP. Então, indo direto ao ponto, esse aqui é meu kit. Essa topologia em si, não fui eu que configurei manualmente. A própria plataforma, ele está monitorando a rede e falou, olha, esse CLP está ligado com esse switch através dessas portas, sendo que isso aqui, por exemplo, é um anel, e essa interligação aqui da porta 2 com a porta 7 do switch está em modo standby. Ou seja, não é a função de utilização agora. Do que eu estou visualizando, todos os meus kits estão com a condição normal de operação. Tá? E eu conseguiria ver aqui, desse kit, o que é PLC, o que é roteador, o que é um dispositivo final, quais são as categorias por faixa de IP e por aí vai. Eu não quero me estender muito na plataforma, porque aí é uma usabilidade da plataforma. Eu quero mais as funcionalidades. Uma outra questão, de repente isso aqui, uma rede com 3 componentes, 4 componentes, é uma rede pequena. De repente, isso aqui era uma rede com 50 dispositivos. Então, eu posso criar visualizações individuais. Que seriam essas visualizações? Eu quero ver só a parte de entrada da máquina. Eu quero ver só a parte de resfriamento da máquina. Você consegue criar topologias individuais de cada pedaço, de cada subparte. Inclusive, você pode fazer isso de uma forma hierárquica. Bom, se de repente a sua máquina, o seu processo é muito grande, você pode até facilitar a vida de um operador, de quem está usando a plataforma. De repente você põe aqui a planta baixa do seu, da sua rede, da sua máquina, do seu processo, e aí, evidentemente, você vai representar, então o CLP está mais ou menos por aqui, a remota está mais ou menos por ali, para você ter uma ideia da distribuição geográfica do componente, do sistema. E aí o que vai ser interessante? Da mesma forma que o sistema está visualizando graficamente essa plataforma, esse kit, esse ambiente de automação em si, ele está sempre aqui me gerando diagnósticos, de tal forma que se algo acontecer de errado, então, por exemplo, eu vou tirar aqui justamente o cabo que está ativo, é a porta 8 do switch. Então, na hora que eu gerar esse diagnóstico, essa situação, o que vai acontecer? O sistema, ele vai monitorar essa condição de falha, aí aqui a gente tem, não é uma coisa não precisa ser extremamente online, tá? Até porque, como ele estava andando via SNMP, ele manda com estampa de tempo. E aí, o que é importante? Já chegou aqui na parte de alarmes a informação dizendo o seguinte: olha, eu tive uma mudança na parte de topologia. Veja que um simples cabo arrancado gera uma avalanche de mensagens. Por quê? Porque o PLC vai falar, a minha conexão daqui para cá já não bate. O próprio switch fala, a minha conexão daqui para cá já não bate. A própria redundância em si mudou. Então, um simples cabo que foi arrancado, ele gera uma avalanche de mensagens, tá? E aí, com isso, você consegue, através dessa plataforma, dizer o seguinte, me mostra, então, quem é que gerou esse diagnóstico, tenta me identificar qual foi a raiz causa, a raiz mãe dessa falha. Então, porque uma simples perturbação de um cabo como esse pode vir a gerar diversos alarmes em si, legal? Então, o fato é que eu consigo visualizar isso graficamente e consigo visualizar isso em termos hierárquicos. Aqui mesmo, por exemplo, eu consigo saber, olha, eu tenho um dispositivo que está em falha, um dispositivo que está solicitando manutenção e os outros 4 estão ok. Tá? E aí, quando eu normalizar isso, no meu caso aqui eu já sei qual foi a falha, no meu caso foi uma falha de cabo, fui eu inclusive que gerei. Depois de um tempo, o sistema ele vai se recuperar. Algumas mensagens eu preciso reconhecer, ou seja, eu preciso dizer para ele, eu sei que realmente isso foi uma falha e eu estou te normalizando. Então aqui, por exemplo, o sistema já está em funcionamento, mas as mensagens TRAP, as mensagens de SNMP que a gente fala, elas já foram enviadas, já foram registradas na base de dados, e aí o sistema de tempos em tempos, ele dá um refresh no sistema e ele vai colocar depois todo mundo numa condição satisfatória. Vai ficar todo mundo em green, todo mundo verdinho, e aí as mensagens que demandarem reconhecimento, eu vou lá e eu consigo fazer esse reconhecimento em si. Tá? Então, pessoal, eu não vou ficar entrando nos detalhes de tudo que esse tipo de plataforma dá, porque aí eu estaria fazendo uma visão comercial dela, e não é meu intuito. O meu intuito é mostrar que existem quase como se fosse um sistema escada de redes. Não existe somente um, existe na realidade diversos.
Esses caras aqui, de uma certa forma ou de outra, depois eu vou poder tirar diversos relatórios, por exemplo, relatório de disponibilidade, quanto tempo os equipamentos ficaram disponíveis, qual foi a performance deles, quais são os firmwares instalados. Então, eu consigo até fazer relatórios de validação de rede. Deixa eu ver se minha rede está operando dentro do que eu esperava. Então, existe muita coisa, tá? Mas a ideia aqui é eu não vou ficar entrando nesses detalhes, porque não estou fazendo uma propaganda da plataforma, e sim do conceito em si. E principalmente, saibam que existem diversas plataformas que podem fazer isso, tanto no nível industrial, quanto no nível de TI em si, tá? Pode ter certeza que se você for um grande cliente final, uma rede aí com talvez 100, 200 terminais, o seu pessoal de TI tem uma plataforma como essa, não idêntica, tá? Mas muito parecida, e que você poderia agregar essas funções que você tem aqui no ambiente de TI sem pagar talvez um único centavo. Ah, Marcelo, eu não tenho isso na minha empresa. Então talvez valha a pena, dependendo da situação, que você possa adquirir. Legal? Muito bem. E por último, pessoal, a última pergunta que eu faria, e aí depois a gente vai para os fechamentos. Tá? Hoje o diagnóstico é um tema bem aberto, só para a gente acompanhar quem está vivo e quem não está. A última pergunta do dia. Considerando que você tem aí um peso sobre os diagnósticos, e principalmente diagnósticos integrados, num processo de escolha, ter esses diagnósticos integrados facilitaria ou influenciaria a escolha e a compra dos equipamentos em si? Sim, Márcio, eu aceitaria pagar a mais por ele. Olha, influencia na escolha desde que seja gratuito, né? Ou então não influencia. Para aquelas pessoas que comentaram que vivem sem diagnósticos, muito provavelmente não vai influenciar. Legal? Então, peço que vocês respondam aí, só para a gente entender o quanto que esse tema para vocês foi abrangente e o quanto nós temos, nós como PI, termos soluções para esse diagnóstico de formas integradas ou não, tem peso no processo de compra daqueles que participam e têm envolvimento com o processo de compra em si. Legal? Então, temos aqui boa parte das pessoas já responderam, praticamente aí 50 segundos. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Legal, fechando. Tivemos aí respostas, acredito, muito sinceras. Então, 67% das pessoas aceitaria pagar por esses diagnósticos integrados, desde que eles estejam integrados realmente, né? E isso a gente está falando de processo de compra e escolha, né? 33% influenciaria, mas ter esses diagnósticos integrados só ia influenciar se for gratuito. Também é um alerta e principalmente uma preocupação que nós, como fornecedores, nós temos que ter. E eu vou levar isso para os nossos fornecedores e todos os membros da PI. Nenhuma pessoa, isso foi muito interessante, ninguém, praticamente 0%, disse que não influenciaria aí na escolha, tá? Até me surpreendeu um pouquinho, principalmente que a gente teve pessoas que comentaram que vivem numa boa sem diagnósticos. Independente das respostas ou não, infelizmente aí chegamos ao final do dia de hoje desse módulo, que para mim é um dos módulos mais importantes da parte de Profinet. E aí, se você precisar, pessoal, saber mais sobre esse tema, além de você ter acesso à gravação em si que nós fizemos hoje, que vai estar disponível no YouTube e principalmente no canal aqui da PI, e a gente sempre vai estar compartilhando, saiba que existe uma descrição técnica que fala muito do que eu comentei hoje sobre a parte de diagnóstico, e existe alguns vídeos num canal no YouTube chamado Minutes of Profinet, que fala justamente sobre os diagnósticos em si. Depois aqui, ó, quem estiver copiando o material para download está disponível na interface de vocês aí, dá para pegar aqui na parte de documentos, fazer o download desses dois materiais em si e ter acesso aos vídeos, legal? Muito bem, para quem ainda está acompanhando o Profinet Online Academy, eu espero que muita gente acompanhe, não perca no próximo módulo, tá? Sistemas fail-safe e cybersecurity. Então, são temas importantes que, devido à agenda que a gente teve que juntar os dois, muito provavelmente a gente poderia fazer um módulo para cada um, tá? E a gente vai falar um pouquinho de safety e security no próximo módulo. E aí depois fiquem atentos aí à data, mas vai acontecer provavelmente daqui mais 2 semanas, legal? Então agradeço por demais o evento de hoje. Vou fechar aqui a gravação agora, mas a gente vai fazer a sessão de perguntas e respostas, tá? Aqui na sequência. Então, muito obrigado, nos vemos no próximo. Não saiam da sala, hein?